colegas e até mesmo por alguns outros profissionais. Nesse sentido, ao ser oferecido essa situação problema aos alunos, foi realizado uma leitura, uma abordagem, uma discussão, de maneira a suscitar a troca de ideias, a problematização daquela situação problema e o alargamento da percepção e dos impactos e das construções a partir daquela situação problema, assim como aquelas que fizeram ou que se fazem presentes e que são impostas na sociedade aos indivíduos. Né? Dada essa condição, vou passar aqui para vocês a análise e discussão dos dados e as considerações finais. Não é? Então, a partir da experiência vivenciada no grupo focal, foi possível constatar a importância e a necessidade de espaços no processo de formação dos estudantes de ensino médio, em que eles possam potencializar a reflexão criativa, né? A sua capacidade de discutir, de se inteirar, de contextualizar, de buscar alternativas, de alargar o seu campo de percepção daquilo que se apresenta como absolutizado, como óbvio, né? Ver as causas, as consequências, assim como apontar saídas e possibilidades para determinadas circunstâncias, no caso, a situação, problema que eles ofereciam. Nesse sentido, o professor de filosofia tem diante de si desafios e possibilidades, não é? Face à condição da autorreflexão no seio da escola de massa, no seio da educação básica, especificamente no ensino médio, não é? Os desafios, para além da condição presente do número excessivo de alunos em sala, há o outro aparato burocrático-pedagógico que pode ser um desafio, né? Pode se apresentar como um desafio a mais na possibilidade de se fomentar o espaço para a autorreflexão, uma vez que o desenho curricular pedagógico já é oferecido e é imposto, não é? Há algumas oscilações, há algumas escolas, alguma gestão que possa ceder, possa ter um grau de flexibilidade mais acentuado, mas isso não é regra universal, não é padrão. Né? O fato é que outro desafio presente também é a condição de leitura, de percepção, a capacidade de problematização dos próprios estudantes. Não é? Há situações em que a lacuna em relação à própria leitura, à interpretação, ao entendimento, à escrita, à tomada de posição, posicionamento crítico desse estudante, que exigirá condições mais abrangentes do que meramente um contato, não é? Com condições que lhe permitam enveredar pelo campo da filosofia, pelo campo da reflexão, não é? Porém, é uma possibilidade, né? Uma possibilidade que se apresenta, é uma condição que se pode contar para que a gente possa fortalecer a perspectiva do ensino de filosofia voltado à reflexão e, por conseguinte, à autonomia intelectual, crítica reflexiva desses estudantes que fazem, que constituem a escola, a educação, o ensino médio. Né? Nesse sentido, a nossa pesquisa ela vem reforçar, não é? Fortalecer a necessidade, sobretudo nesses tempos de conformismo que se aproxima à onipresença da criação e do fortalecimento de espaços, né? Na própria escola, em que o exercício do pensamento, em que o exercício da reflexão, enquanto uma experiência intelectual, seja oportunizada aos jovens estudantes do ensino médio, enquanto uma possibilidade
crítica, reflexiva, de autorreflexão e de resistência àquilo que se lhes é imposto, àquilo que se faz presença como imposição constituída, não é? No seu da escola. Para além disso, há algumas condições, alguns outros desafios que se nos interpelam, não é? Enquanto professores, enquanto estudantes de filosofia. Sobretudo a presença da filosofia no currículo, não é? Sabemos que é uma presença oscilante, não é? Inclusive no próprio instante que nós estamos a vivenciar, a filosofia ela não é, presença assegurada no currículo. Até os livros didáticos que estão vindo agora já estão vindo numa outra abordagem em conformidade com a reforma do ensino médio, não é? Então esse é um desafio, que a filosofia faça parte do currículo da educação básica. Outro desafio, como manter a filosofia enquanto disciplina obrigatória no currículo, não é? Como ensinar a filosofia na escola de massa? Que metodologia nós poderíamos utilizar para se ensinar a filosofia, realizando experiências formativas, não é? Então, estes são são algumas das condições presentes e que nos desafiam hoje no ser e fazer no âmbito do ensino de filosofia na escola de educação básica no ensino médio. Então, quero agradecer a vocês pela paciência, dizer muito obrigado, abracemos essa viagem e sigamos firmes. Nós queremos agradecer, né, a participação do professor Ronieri. Nesse momento, nós iremos passar para o tema 2, a importância da filosofia na construção da autonomia e a emancipação dos alunos dos cursos técnicos integrados ao nível médio. Temos por convidado Santiago Pontes Freire Figueiredo, possui mestrado profissional em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Ceará e é graduado em filosofia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ensino de filosofia, filosofia da educação, didática, produção de material didático em filosofia, ética, história da filosofia antiga, além da participação em palestras de cunho motivacional para de nível médio e superior. Professor Santiago, o senhor tem de 40 a 50 minutos para fazer a sua exposição. Boa palestra. Muito obrigado, Silas. Obrigado à presença de todos e todas. Acho que já fui muito bem apresentado, né, pelo Silas. Gostaria inicialmente de agradecer aqui o professor Hermínio e toda a sua equipe pela organização desse evento tão importante, né? Hoje é o segundo momento do ciclo de debates. Acredito que espaços como estes, mesmo durante esse período de pandemia, e acho que ainda mais nesse período de pandemia, se fazem importantíssimos e altamente necessários para que a gente possa continuar discutindo a importância da filosofia no Brasil e no mundo. Então, professor Hermínio e toda a sua equipe, vocês estão de parabéns. E agradeço pelo convite, mais uma vez, estamos aqui para falar um pouco a respeito dessa vez do nosso trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo ao longo da nossa experiência enquanto professor, ao longo da nossa também experiência acadêmica. Acabamos de sair do mestrado,
né? Não recebemos nenhum diploma ainda, mas está quase pronto, né? E a gente acabou de apresentar nossa dissertação, né? Apresentei no final do ano passado, e vai ser o primeiro momento assim que a gente tem a oportunidade de apresentar ela de uma maneira mais calma, mais tranquila, com tempo para desenvolver. Então, desde já agradeço aí ao professor Hermínio. Gostaria aí, antes de iniciar a minha fala, de parabenizar o professor Ronieri pela sua apresentação. Foi a primeira vez que eu o vi apresentar assim com tantos detalhes, né, apresentar com uma riqueza incrível. E eu pude perceber, professor Ronieri, que o seu trabalho, né, ele se encaixa muito no meu, né? As discussões que você levantou, principalmente no final, a respeito de quais metodologias o professor de filosofia pode utilizar na escola de massa para atrair essa atenção dos alunos, para fugir dessa lógica do capital. No meu trabalho, eu faço um pequeno aprofundamento, né? Talvez não tanto quanto eu gostaria, mas eu faço um aprofundamento a respeito dessa temática que é fundamental. Afinal de contas, acredito eu que aqui nós temos alunos da graduação em filosofia, temos colegas, professores também de filosofia, que necessitam dessa formação, né? Necessitam ver exemplos de práticas que são realizadas, práticas que são exitosas e que de alguma maneira vão servir como base, como referência para suas práticas futuras, e talvez nem tão futuras assim, né? Talvez práticas já do presente. Então eu venho apresentar aqui para vocês hoje, né, um pouco da minha dissertação de mestrado, que se intitula A Importância da Filosofia na Construção da Autonomia e Emancipação dos Alunos de Cursos Técnicos Integrados ao Nível Médio, né? Tive a orientação aí, acredito que todos conheçam, do professor Renato, né? O professor Renato aí foi meu orientador, no qual me orientou aí durante o mestrado, ok? Então a gente vai trabalhar mais ou menos, né, a relação que existe entre filosofia e educação profissional técnica integrada ao nível médio. Nós que somos aqui do Ceará, especialmente, a gente percebe que a educação técnica ela tem se expandido muito, né? Tem se expandido muito. Desde o ano de 2012, a gente vê que o estado do Ceará ele já inaugurou mais de 100 escolas de educação profissional. E essa é uma tendência que emerge em todo o país, né? A educação profissional ela tem crescido muito, né? Desde a criação dessas escolas estaduais, a gente percebe também o avanço, a interiorização dos institutos federais, que trazem como alicerce principal a oferta desses cursos, sejam eles subsequentes, sejam eles concomitantes, integrados, né? É uma oferta que cresce, é um programa de governo, né? É um programa de governo, de todos os governos, é bandeira de campanha, né? De vez em quando a gente observa que surgem cursos que são oferecidos para as pessoas de baixa renda, curso de eletricista, esses cursos, né? Então, cabe aí uma reflexão, porque o ensino técnico de hoje não era o mesmo ensino técnico que era ofertado na década de 60, por exemplo. E a gente vai ver como é que a filosofia ela aparece dentro desse velho, como é que ela apareceu, né? Nesse velho ensino técnico, e como é que ela aparece nesse novo ensino técnico, de que forma ela pode contribuir ou não para isso, né? Então, o principal problema a ser tratado aqui é o seguinte: o ensino técnico integrado ao nível médio oferece uma formação que visa prioritariamente a profissionalização dos indivíduos.
Então a gente não pode se enganar. Uma escola profissional, o Instituto Federal da Vida, ele prioritariamente prepara a pessoa para ser um profissional, certo? Para executar uma função dentro do mercado de trabalho. Então a pergunta que se coloca é a seguinte: a filosofia incluída neste cenário poderia contribuir para esta formação e, para além dela, desenvolver a autonomia e a emancipação dos estudantes para que se tornem também cidadãos críticos e reflexivos? Então, o problema aqui não se trata de causar aí uma celeuma entre a filosofia e ensino profissional, mas de entender a filosofia como algo que expande as possibilidades desses indivíduos, fornecendo para eles também essa capacidade da autonomia, da emancipação e da criticidade, né? Então, como hipótese, nós temos, né, a filosofia no ensino médio possui um papel fundamental na formação dos estudantes, por meio de aulas que promovam a reflexão crítica, através da leitura, interpretação e produção de textos, além de outras metodologias utilizadas pelo professor ou professora, que incentivem alunos e alunas a gradativamente desenvolverem a autonomia e a emancipação, né? É importante dizer que esse trabalho ele foi construído também à luz do pensamento de Adorno, né, para a gente poder compreender algumas nuances. É um trabalho dividido em 3 partes, em 3 capítulos. No primeiro capítulo, a gente vai refletir um pouco sobre esse histórico da educação profissional no Brasil, né, que intitulo A Educação Filosófica dentro do contexto de desenvolvimento do ensino profissional e técnico, ok? Então, nesse primeiro capítulo, né, a gente vai falar um pouco a respeito dessas transformações que a educação técnica sofreu ao longo dos séculos, desde o descobrimento até os nossos dias, e de que forma a educação pode contribuir para quebrar certos paradigmas. Então, pessoal, no último censo que foi divulgado pelo MEC, foi registrado quase 2 milhões de matrículas no ensino profissional. Não é pouca coisa, né? De 2018 para 2019, para vocês terem uma ideia, mais de 36 mil vagas foram abertas e ocupadas somente no ensino profissional integrado ao ensino médio. Então, é uma área do ensino que chama muita atenção, né? A gente percebe que hoje a estrutura física, o investimento na educação profissional chega a ser maior na educação básica. Basta que a gente visite pessoalmente uma escola profissional, né, do Ceará, se a gente fizesse recorte, e visitar uma escola regular, da mesma, né, da mesma administração ali, digamos, né? Mas a gente já vai notar uma diferença enorme. Agora, a educação profissional no Brasil, a gente vai perceber que ela tem uma origem escravista, misógina e excludente de muitas formas. A se iniciar, pessoal, pela época que os portugueses chegaram aqui. Quando os portugueses chegaram aqui, né, tentou-se aí uma escravização dos índios que foi barrada pelos jesuítas. E com a importação, entre aspas, né, da mão de obra escrava, alguns ofícios, alguns trabalhos, eles só podiam ser executados por brancos. Outros trabalhos, logicamente os piores, eles eram destinados aos negros, certo? Trabalhos altamente exaustivos, trabalhos que, podemos dizer, exploravam, sim, o físico e o psicológico dessas pessoas ao extremo. Pouco a pouco, essa realidade foi mudando, mas foi algo muito difícil de ser mudado, né? A gente percebe que as classes mais altas era destinada a uma educação mais propedêutica, uma educação mais conceitual, certo? Era oferecida
uma educação que dava mais possibilidades para as classes altas, certo? Aí a gente vai ter atividades exclusivas que eram oferecidas nessas instituições. E a gente vai ter algumas instituições que se destacavam na época, as corporações de ofícios, Colégio das Fábricas, liceus de arte, ofícios e etc. Então, a educação profissional, ela tem um passado muito sombrio. Muitas pessoas eram excluídas, muitas pessoas de pele negra, mulheres, elas eram totalmente afastadas dessa educação que abria possibilidades de formação humana. Eram indivíduos que eram colocados numa condição estamental. Não existia ali uma possibilidade de ascensão, ok? Então, a educação foi avançando. A gente sabe que no Brasil muitas revoluções educacionais são propostas, mas sem os estudos necessários, né? sem aquela dedicação. E aí essas revoluções educacionais, ao invés de melhorar a educação do nosso país, muitas vezes representam certos atrasos, né? Acaba complicando muito, e aí tem que se voltar atrás para se refazer tudo. Então, mesmo com avanços, com o passar do tempo, na primeira metade do século XX, impedimentos como o acesso livre ao nível superior ainda empancavam o desenvolvimento da educação técnica. Então, muitos avanços aconteceram, mas até 1950, aproximadamente, quem fazia curso técnico no Brasil não podia fazer curso superior, certo? As pessoas que faziam curso técnico, elas tinham ali a última modalidade de ensino que poderia ser cursada. E aí, se a gente fosse observar, quem eram essas pessoas? Os mais pobres, certo? O ensino técnico, ele era oferecido para os filhos dos trabalhadores industriais. Ou seja, aquele indivíduo, aquela família, nunca teria uma perspectiva de crescimento, já que o filho do trabalhador se tornaria trabalhador como ele, certo? Um trabalhador fabril, certo? E não tinha esse acesso ao nível superior. Isso, com o passar do tempo, foi modificado pelas LDBs que foram surgindo e que permitiram esse acesso. Mas até a primeira metade do século passado, isso não era permitido. Agora, para vocês repararem como a filosofia e a educação profissional estão mais interligadas do que a gente supõe, a gente vai encontrar aí uma das primeiras relações das duas, né? Aí na década de 70, que fala o seguinte, a Lei 5.692 do ano de 71, né, durante aí o período do regime militar, tornou a profissionalização compulsória. Ou seja, os indivíduos que saíam do ensino fundamental e iam para o ensino médio, eles eram obrigados ao ensino profissionalizante. Eles não tinham outra saída, outra escapatória. Com essa, né, ao tornar a educação profissional compulsória, você tem aí um aumento de carga horária, né? E teve que tirar algumas disciplinas. E adivinha quais foram as disciplinas que foram retiradas? A filosofia e a sociologia. Foram retiradas no ano de 71 dos currículos do ensino médio, e aí durante o resto do século XX, a filosofia ela se restringia a escolas particulares raríssimas, né? Raríssimas. Por isso que muita gente, acredito eu, abrindo aqui um parêntese, né? Eu acredito que por conta disso, por conta de que muita gente não teve aula de filosofia na escola pública no século passado, né? Eu acho que é justamente por causa disso que muitas vezes se pergunta pelos objetivos da filosofia. Porque justamente essas pessoas não tiveram contato, né? Essa geração mais nova,
de 2008 para cá, após o retorno da filosofia ao ensino médio, por incrível que pareça, já são pessoas que minimamente reconhecem a importância da filosofia. Mas pessoas mais antigas, a gente percebe que travam um pouco a mente, porque não possuem esse entendimento, justamente porque não tiveram contato com outras disciplinas, moral e cívica, OSPB e etc. Né? Então, no ano de 71, a filosofia e a sociologia foram retiradas. E aí percebam, se a filosofia e a sociologia são duas disciplinas que, de acordo com a própria legislação, proporcionam esse pensamento crítico, proporcionam essa abertura à reflexão, proporcionam o desenvolvimento da autonomia, da emancipação, por que então retirar essas duas disciplinas e colocar no lugar delas somente um ensino de um ofício, o ensino de uma função? Aqui na minha região, por exemplo, na década de 80, foi aberta uma escola que oferecia agronomia, agropecuária, e o aluno só estudava aquele conteúdo fechado, técnico. Então, qual o objetivo de tantos ataques à filosofia? Qual o objetivo de tantos ataques às ciências sociais, à sociologia? A gente percebe que isso não é à toa. A gente percebe que isso é um projeto de sociedade. Existe um projeto por trás daqueles que querem retirar o pensamento reflexivo de dentro das escolas dos nossos adolescentes. Então, o ensino técnico, pessoal, ele só foi ter uma melhora a partir da federalização da educação profissional, né? Que trouxe muitos avanços de investimentos, organização, a partir da Constituição de 88, e diversas resoluções pós-LDB, né? Lei 9394 de 96, sendo considerada, a partir de agora, como itinerário formativo na nova BNCC de 2018. Então, o ensino profissional, a partir de 2018, é mais um itinerário formativo, assim como as linguagens e códigos, assim como as ciências humanas, assim como a matemática. A educação profissional hoje ela é tratada como um itinerário formativo, né? Agora, pessoal, o Adorno, que é esse filósofo alemão fantástico, né? Ele vai refletir um pouco a respeito do porquê de existir essa valorização tão grande da ciência e da técnica no mundo que a gente vive, né? Mas tentando fazer aí a devida relação com o nosso pensamento brasileiro. E o Adorno ele vai ser muito claro quando ele vai afirmar que a ordem econômica, o dito mercado, as instituições financeiras, elas encontram formas de entrelaçar os indivíduos através do consumo em diversos níveis, aniquilando a solidariedade e fomentando a competição ininterrupta. Se a gente observar dentro dessas escolas profissionais, uma das coisas que a gente mais encontra é isso, sentimento de competição. Os alunos querendo ser uns melhores que os outros, né? A gente percebe muita rivalidade entre cursos. Não sei se na época de vocês, nas escolas normais, nas escolas regulares, eu acho que sempre existe essa rivalidade, né? Uma turma com outra, mas na educação profissional isso é fomentado de uma maneira surreal, né? Os alunos, eles não aprendem a cooperar, e quando eles aprendem a cooperar, é uma cooperação que tem como finalidade a elevação do próprio indivíduo. Não é a coletividade pela coletividade, mas a coletividade que aumenta o ego, né, alimenta o próprio indivíduo. E a gente percebe que esse sentimento de competitividade, né, que aniquila a solidariedade, produz indivíduos que nunca estão satisfeitos com aquilo que eles possuem. A gente percebe que na sociedade que nós estamos inseridos, cada vez mais surgem doenças, surgem
como é que eu posso, a palavra fugiu, mas surgem doenças, uma depressão, ansiedade, que são frutos desse projeto de sociedade, de indivíduos que nunca estão contentes, de indivíduos que querem sempre mais, de indivíduos que assistem na televisão, como o professor Ronieri falou, veem uma propaganda e assumem, encarnam aquela necessidade. Nós confundimos necessidade com vontade. O capitalismo faz isso com a gente. A sociedade industrial faz isso com a gente. Muitas vezes a gente nem precisa de algo, mas a gente pensa que precisa. E aí vai lá e compra. E muitas vezes a gente nem pode comprar. Então, esse descontentamento ele é constante nas pessoas, nos indivíduos e nos sujeitos. E a educação, ela subserviente aos modelos neoliberais, ela não liberta. Pelo contrário, ela é apenas uma forma de dominação não violenta, no sentido de manutenção da ordem vigente. Então, é assim, como é que a gente faz para fazer com que todo mundo siga um modelo, siga o padrão que a gente quer, sem que seja necessário utilizar a violência? Através da educação. Desde a infância, você tem ali o garoto, a garota com 4 anos de idade, coloca na escola, só sai com 17 anos no ensino médio, e a partir dessa educação, se não for uma educação, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Se não for uma educação que liberta, se não for uma educação crítica, nós seremos produtores de indivíduos que não terão força suficiente para mudar nada. Mas nós teremos ali indivíduos que serão formados para dar continuidade a esse estado de coisas que nós já temos. Então, a Odisseia moderna, fazendo aí uma alusão a Odisseu, né, na sua jornada de volta para casa, formamos sujeitos frios, sem a habilidade de refletir sobre o sentido das coisas. Então, o capitalismo, ele produz indivíduos que não refletem sobre o sentido da sua vida, não refletem sobre os sentidos e os objetivos da educação, não refletem sobre o sentido do seu trabalho, certo? Não refletem. O próprio Marx vai dizer que uma das formas de proporcionar a revolução seria os próprios indivíduos inicialmente tomarem consciência da sua condição, coisa que não acontece ainda, né? Muitas pessoas, aquele filme Tempos Modernos, que eu acho que quem é professor de filosofia e sociologia do ensino médio é quase obrigatório passar, né? Mas a gente vê ali no personagem Carlitos o resultado da alienação ocasionada pelo trabalho, né? Então, é necessário apontar para uma educação da afetividade e ter um olhar atento para as questões da convivência humana, a fim de se evitar a barbárie, né? Uma educação afetiva, porém, é muito diferente Ronieri vai saber do que eu estou dizendo, é muito diferente de uma disciplina que criaram, né, mais recentemente, agora no estado do Ceará, que é uma disciplina de formação para a cidadania e desenvolvimento de competências socioemocionais, que é uma disciplina que o professor, pessoal, ele atua basicamente como um psicólogo de uma turma. Você pega aí uma turma de 45 alunos, 45 adolescentes de 16, 17 anos, que trazem consigo mazelas que são horríveis, e aí o professor tem que atuar como um aconselhador desses jovens, sem preparo nenhum, porque a graduação nenhuma, prepara isso para a gente, né? A graduação que poderia preparar isso para a gente seria de psicologia, mas nem todo professor é psicólogo. Na realidade, no final do ano, nós, professores, é que estamos precisando de um atendimento psicológico, de tantas coisas que a gente tem que ouvir desses jovens ao longo do ano, né? Então, é possível colocar sobre a escola
e sobre os educadores toda esta responsabilidade? Será que nós, educadores, temos força, temos disposição? Será que é papel nosso, só nosso, melhorar a humanidade? Será que é papel só nosso garantir o futuro melhor que as pessoas tanto esperam? Será que realmente sobre os professores não está um fardo maior do que nós podemos carregar? Então, é uma reflexão que nós temos que fazer. Eu lembro muito bem que no meu primeiro ano como professor, e aí vai, né, falando aqui um pouco mais da minha experiência prática, o meu primeiro ano como professor foi o ano mais decepcionante da minha carreira, porque eu cheguei lá com uma ideia e eu vi que a realidade era outra. E é exatamente por isso que esses encontros, esse diálogo da universidade com a escola é importantíssimo, para justamente preparar os graduandos para o que eles vão enfrentar, porque não é uma realidade fácil, né? E com o tempo, não é que a gente vá se desencantando, né? Mas a gente vai criando uma certa maturidade que nos permite caminhar com os passos na distância correta, porque às vezes a gente quer dar um passo maior do que a nossa perna e não dá certo. Então, no ponto 3 do capítulo 1, né, a gente vai refletir sobre o papel da educação nesse desenvolvimento do pensar crítico. E aí eu resgato uma fala lá do início, em que eu falo o seguinte, que apesar de inúmeras reformas educacionais desastrosas, há de se reconhecer certos avanços na educação brasileira, como, por exemplo, a permanência da filosofia e da sociologia no ensino médio. Às vezes a gente tem um discurso muito negativista, né? Mas é necessário que a gente reconheça, sim, que a educação avançou. Não significa que ela está perfeita, mas se a gente compara a educação pública brasileira de 30 anos atrás com a educação pública brasileira de hoje, há de se reconhecer que houveram avanços, né? A se iniciar pela presença, mesmo que inconstante, da filosofia e da sociologia no ensino médio. Mas para que a presença delas seja validada, é necessário que se tenha aulas de qualidade. A gente vai falar sobre isso já já. Então, pelos documentos, a filosofia caberia à tarefa de desenvolver o pensamento crítico. Então a gente já começa a perceber, e é uma tese que eu defendo, que a filosofia, ela não é uma disciplina normal. O professor de filosofia, ele não pode ser aquele professor igual aos outros. Ele tem que possuir um diferencial. A aula de filosofia não pode ser como aquela aula chata de gramática, que a gente tem que decorar um monte de regra. Tem que ser uma aula que o aluno ele saia com mais dúvida do que certeza. Eu lembro de uma fala de um aluno que foi muito interessante. No dia da formatura dele, né, ele chegou para mim e falou assim: professor Santiago, poucas coisas ficaram na minha cabeça dos conteúdos que a gente viu em filosofia ao longo desses 3 anos. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nas suas aulas, é que a gente tem que duvidar de tudo. Sabe, aquela fala, ela foi tão simples, mas ela foi tão significativa, porque no final das contas, esse menino, ainda lembro o nome dele, Inácio, né? Esse menino, no final das contas, ele aprendeu a essência da filosofia, aquela essência socrática, aquela essência dos gregos, uma filosofia pautada na dúvida. Então, o professor de filosofia, ele tem que ter aquele rigor filosófico, tem que apresentar os pensadores, as pensadoras, tem que trabalhar os conceitos, mas o principal, o suprassumo, o néctar da aula de filosofia, é levar esses jovens à reflexão e à dúvida. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver que existem inúmeras formas de fazer isso. E aí,
pegando aqui uma fala do Paulo Freire, né, a gente vai perceber que muitos professores acabam se embaraçando nessa tarefa de desenvolver o pensamento crítico. Porque, de um lado, a gente tem a educação profissional, que ensina o menino a desmontar um computador, ensina o menino a, sei lá, a ser um técnico de enfermagem, mas não ensina nada em relação à cidadania, né, à criticidade, prepara aquele jovem para o mercado. E aí, muitas vezes, o professor, entendendo que o acesso ao nível superior vai abrir portas incríveis, acaba produzindo uma aula que cai na mesma lógica instrumental. Uma aula que se torna uma oficina de resolução de questões. Oficina de resolução de questões do Enem e uma oficina de resolução de questões do vestibular. Então, se a gente colocar sobre isso um olhar freiriano, a gente vai ver que se trata da mesma educação bancária. De um lado, você tem uma educação que bitola os indivíduos, né, a partir ali somente do aprendizado de um ofício, e de outro você tem ali, em outros moldes, mas de uma maneira muito semelhante, o ensino de habilidades para resolver questões, entende? Você não coloca o indivíduo realmente para pensar o mundo, pensar a si mesmo, pensar a sua condição enquanto cidadão, enquanto negro, enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto parte de um todo. E o Adorno ele vai destacar que o pensamento crítico, isso que a gente chama de pensamento crítico, ele surge, a sua semente está no descontentamento. Não tem como a gente desenvolver o pensamento crítico se a gente está satisfeito com o mundo que a gente vive. O pensamento crítico é o descontentamento, é aquele tirar dos olhos o véu que encobre e perceber que no mundo, que o mundo não está bom, que o mundo pode ser melhorado, né? Então, trabalhar uma educação dialógica e a escola como este espaço, como troca de vivências, inserindo o direito à dúvida, não para impor verdades, mas para pensar melhor, mais profundo, não raso ou pronto. O mundo hoje é uma fábrica de respostas prontas, onde a gente tem que ser contra ou a favor alguma coisa. E a filosofia está aí, a aula de filosofia está aí, para provar que não é bem assim. O pensar é um agir. Teoria também é uma forma de praxis. O pensamento como forma de resistência à barbárie e afirmação da democracia. Então, muitas vezes a gente pensa que o que a gente ensina é só teoria, só pensamento, mas Adorno reforça, o pensamento ele é também uma ação. O pensamento ele é também uma ação. Então, a gente não pode cair nessa ideia de que o filosofar é somente teoria, 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 porque é através do pensamento que grandes mudanças são feitas. Então, nós devemos fugir desse saber compartimentado, unilateral, e buscar uma formação intelectual, profissional e afetiva. Então, não se trata de negar a educação profissional, se trata de propor uma educação profissional mais completa, que abarque outros âmbitos, né, outras necessidades que os indivíduos possuem. Agora, como Ronieri ressaltou na fala dele, a filosofia ela possui muitos desafios, e aqui eu destaco alguns. Primeiro, a escola pública que a filosofia se depara no século XXI não é a mesma escola pública de antes da saída da filosofia lá na década de 70. Os mais velhos aqui, né, podem confirmar que antigamente, mesmo a escola pública era muito restrita às classes altas, né? Que as pessoas que eram realmente pobres, mesmo elas, não tinham acesso à escola pública. A escola pública era muito restrita. Isso só veio começar a se modificar agora.
Então, mesmo na escola pública, mesmo na escola de massa, você tinha ali um grupo de pessoas privilegiadas que tinham acesso a essa educação. Então, a filosofia sai do ensino médio num modelo educacional, na década de 70, e retorna para um modelo totalmente diferente, né? E nesse modelo que a filosofia retorna, na escola de massa, ela se depara com alunos que não sabem ler, que não sabem escrever, que não sabem interpretar, que não conseguem produzir um texto de 10, 20, 30 linhas. E aí, como filosofar sem essas condições necessárias, né? E olha que eu não estou falando nem dos problemas sociais, da fome, né, e etc. Então, para refletir sobre isso, a gente utilizou aqui o livro da professora Lídia Maria Rodrigo, né, que vai entender o professor como um pilar fundamental, tem muita responsabilidade nesse processo de aprendizagem, né? O professor tem que tomar para si essa responsabilidade. E ela vai enxergar que a boa aula de filosofia, ela tem 3 pilares, não a nível, né, de que tem que ser assim, mas mais a nível de sugestão. De acordo com a Lídia Rodrigo, a boa aula de filosofia, ela precisa ter uma problematização, uma conceituação e uma argumentação. A gente vai aprofundar um pouco mais aqui, né? Então aqui eu falo sobre mais algumas coisas, por conta do tempo não vou aprofundar muito, vou passar mais aqui para a parte que nos interessa, né? Então, quanto às formas da aprendizagem no ensino médio, o professor de filosofia, ele precisa ter uma postura eclética. Ele precisa ter um conhecimento de mundo vasto. Eu costumo dizer que o professor de filosofia, ele precisa ter um conhecimento assim interessante a respeito de cinema. O professor de filosofia, ele tem que ter um conhecimento interessante acerca de gêneros musicais, certo? Tem que ter um conhecimento acerca de obras de arte, tem que ser uma pessoa que passeia bem nas outras áreas. Tem um conteúdo de filosofia, por exemplo, que a gente trabalha no ensino médio, que é a bioética. A filosofia atuando aí com outras áreas, como a biologia, a medicina. Então, para se dar bem no ensino médio, gente, tem que ter esse conhecimento de mundo, esse conhecimento a mais, para poder entrar no mundo dos jovens. Não, a gente não pode ter essa postura de ficar negando as coisas que os jovens consomem, digamos assim. Mas a gente tem que encontrar uma brecha para ganhar eles para o nosso lado. Tem que encontrar uma brecha, né? Então a filosofia, além desses desafios, ela enfrenta desafios de tempo, 50 minutos por semana, certo? Para você desenvolver tudo isso. E a não presença da mesma em alguns vestibulares. Aqui no Ceará, né? A UVA ainda não possui filosofia no seu vestibular, mas a UES já possui, né? Então, uma coisa que eu defendo muito aqui na minha dissertação é que a aula de filosofia, ela tem que proporcionar prazer nos alunos. Não pode ser aquela aula que o aluno se vê obrigado a assistir. Mas tem que ser aquela aula, aqueles 50 minutos, por mais pouco que seja, tem que ser aquela aula que os alunos esperam a semana toda, mesmo que ela seja na sexta-feira no último tempo. Tem que ser aquela aula que os alunos esperam. Para isso, o professor tem que desenrolar. A filosofia é questionadora por essência. Então, utilizar-se das vivências já experienciadas pelos jovens é uma ótima forma de iniciar o nosso trabalho, né? Tudo dependerá muito da postura do professor. Então, a Lídia Rodrigo, ela vai colocar esses 3 pilares, né? A conceituação, a problematização, né? Que é o ato de questionar,
a conceituação, que é uma parte mais de produção, onde os jovens, né, a gente pode pensar no exercício da maiêutica. A problematização é aquela parte que ele vai se questionar, que ele vai sair cheio de dúvida. A conceituação é a parte que o aluno ele vai ter contato com os pensadores, com os teóricos, em que ele vai tentar compreender aquilo que ele não compreendia antes. E a terceira parte da argumentação é a parte em que o aluno ele vai ter que produzir alguma coisa de texto. Se tem algo que a Lídia defende, é que o aluno ele tem que ter contato com o texto, seja o fragmento do filósofo ou ele mesmo produzindo o seu texto filosófico. E aí, pessoal, no último capítulo, sei que meu tempo já está estourado, no último capítulo da minha dissertação, eu faço aqui a aplicação de um questionário com os alunos, porque ninguém melhor do que eles para saber quais as melhores formas e metodologias de se ensinar filosofia. Então, a primeira pergunta que eu fiz para eles foi, né, só lembrando que eu entrevistei nessa escola, né, existiam 3 turmas de ensino médio, do terceiro ano, e aí eu preferi pegar ali uma amostragem de cada turma, porque os alunos do terceiro ano já vivenciaram aí muitas metodologias, já têm uma noção melhor da importância da filosofia ou não, né, na formação deles. Então, a primeira pergunta foi: você concorda com a permanência da filosofia nos cursos técnicos de nível médio? 100% respondeu que sim. Na figura 2, né, na segunda pergunta, eu perguntei, né, eu indaguei, dentre as instituições abaixo, quais aquelas que você considera não valorizar a filosofia no ensino médio? 90% dos entrevistados responderam que o governo não valoriza a filosofia no ensino médio. Porque os alunos eles acompanham, né, os noticiários e veem os constantes ataques. E acho que essa resposta ela já demonstra o pensamento crítico que esses alunos desenvolveram, né? E tanto que eles, a segunda resposta mais marcada foi os próprios alunos não valorizam a disciplina. E segunda questão, você se considera uma pessoa que pensa e age de maneira própria, sem que a opinião ou interferência dos outros moldem ou limite suas atitudes? É possível que a filosofia tenha contribuído ou não para esse processo, né? Foi uma pergunta aberta que eu fiz para eles. A maioria respondeu que sim, que se considera uma pessoa autônoma, mas que ainda existem limitações. A terceira indagação, né, realizada de maneira aberta, foi durante os anos da sua formação. Quais conteúdos e metodologias utilizadas pelo professor de filosofia proporcionaram uma aprendizagem mais eficiente, né? As respostas deles giraram em torno desse contato da arte com a filosofia. Então, de acordo com eles, sempre que o professor deles utilizou algum elemento artístico, né, seja filme, música, pintura, paródia, sempre que o professor utilizou arte com filosofia, pelo menos para introduzir, deu super certo. Eles também destacam que a linguagem do professor é muito importante para a aprendizagem deles, né? Então, aqui tem outras respostas, né? Dentre as instituições abaixo, quais aquelas que você considera valorizar a filosofia no ensino médio? Segundo eles, a própria escola e os alunos são os que mais valorizam a filosofia, né? Aí, na outra pergunta, considerando que a autonomia e a emancipação do aluno e do profissional impliquem atitudes éticas voltadas para a alteridade, respeito, seja no âmbito profissional, social ou pessoal, você considera que o ensino de filosofia contribui para isso, né? 100% respondeu que sim. Então, para encerrar, pessoal, né, a minha pesquisa
ela nasceu da experiência prática de 8 anos de sala de aula e do anseio por uma educação profissional mais completa. A educação profissional apresenta bons resultados, mas tem de repensar o seu currículo, né? Tempo de aula e até a forma de ingresso, que ainda é muito excludente. Então, com a pesquisa, nós confirmamos, portanto, a capacidade que a filosofia tem de despertar e desenvolver a autonomia e a emancipação dos sujeitos nas escolas de nível técnico, principalmente pelas respostas que eles deram nos questionários, né? Orientando para a construção de um saber diferente e específico, atuando como parte necessária de um todo para a formação integral prevista na legislação atual que rege a educação do país. Então eu, pessoal, acredito muito nesse poder transformador da filosofia, e é exatamente por isso que eu estou nessa luta e não pretendo sair tão cedo, tá bom? Agradeço a oportunidade e vamos aí para as perguntas. Muito obrigado. Então, nós agradecemos a participação do professor Santiago Pontes e o espaço está aberto para as perguntas. Silas, gostaria de agradecer as falas dos nossos colegas Santiago e Ronieri, foram falas bastante esclarecedoras, bastante significativas para nós que somos formadores de professores e para vocês, né, que estão nesse processo de formação, em formação. E eu acho, Silas, que nós já temos algumas perguntas, e aí você pode convidar a pessoa para fazer a pergunta, ou você lê a pergunta para os colegas responderem, certo? Eu não sei como é que você está visualizando as perguntas aí no chat, Silas. Temos duas perguntas, né? Não, são mais. Eu acho que a primeira pergunta é da Ludmila. Você pode pedir para a Ludmila fazer as perguntas dela, né? E os meninos vão respondendo. Eu acho que tem uma pergunta diretamente para o Santiago, tem uma outra que é para os dois meninos, né? E acho que tem mais perguntas na sequência. Então, Silas, você pode passar se a Ludmila estiver de acordo, ela pode fazer a pergunta diretamente para os meninos. Certo. Boa noite, primeiramente. Boa Vocês noite. estão me ouvindo direito? Estamos sim, Ludmila. Primeiramente, eu queria agradecer a presença dos professores e dizer que está sendo muito esclarecedor essas discussões, esses debates que estão acontecendo. E eu queria fazer minha pergunta. A primeira pergunta que eu fiz foi endereçada ao professor Santiago, e eu vou ler aqui no chat que eu coloquei, mas aí eu leio. A pergunta foi: a filosofia já foi uma disciplina retirada do currículo formativo do ensino básico antigamente, por conta dessa grande movimentação dos cursos técnicos. Agora que os cursos técnicos estão retornando e com ainda mais força, a filosofia corre o risco de sumir novamente desses centros profissionalizantes. Eu posso explicar minha pergunta, porque assim, eu sou de Salvador, e aqui no colégio que eu fiz, que eu concluí o ensino médio, eu estava na última turma do ensino regular do colégio, da instituição. Depois que a minha turma se formasse, não ia ter mais turmas de ensino regular, somente de turmas profissionalizantes. E já sabemos que nesses cursos a carga horária da filosofia é bem mais reduzida do que do curso regular, que já é reduzida. E tem cursos que nem tem a disciplina no currículo, nem tem filosofia no currículo. E assim,
a filosofia já passou por esse baque, né? Antigamente ela já foi retirada e tal, então corre o risco de acontecer novamente dessa questão das escolas profissionalizantes tomarem tudo e a filosofia ficar sem espaço, corre esse risco? Posso responder, Ronieri? Bem, Ludmila, muito obrigado pela Sim. pergunta. Sou doido para conhecer Salvador, viu? Sou doido para conhecer a Bahia, mas a pandemia acabou adiando um pouco esse sonho. Mas um dia eu vou, com certeza. Em relação à sua pergunta, é uma pergunta muito pertinente e é uma pergunta que muitos de nós nos fazemos, acho que ao longo das nossas formações, né? Acho que o Ronieri também já se fez essa pergunta várias vezes, né? Porque às vezes a gente investe muito na nossa formação, né? No mestrado, num doutorado, e a filosofia já foi e voltou tantas vezes no ensino médio que a gente fica, rapaz, será que vale a pena a gente gastar o nosso tempo, gastar dinheiro com essa formação, sendo que um dia a gente pode acordar e a filosofia pode não estar mais lá? Mas a resposta que eu dou é que realmente vale a pena. A filosofia, ela pode sofrer ameaças, né, atualmente. Mas hoje eu vejo que nós, filósofos e filósofas, estamos muito mais organizados, estamos muito mais prontos para enfrentar esses ataques do que estivemos no passado, né? Eu não vivi na década de 70 para saber como foi que aconteceu, né? Já estudei um pouco, já li um pouco sobre isso, mas essa minha fala, ela se embasa na última reforma que nós tivemos do novo ensino médio, né? Que a filosofia ela foi retirada totalmente, não sei se vocês lembram, e houve um movimento, houve uma balbúrdia tão grande nas redes sociais, né, presencialmente mesmo, os universitários, os próprios estudantes do ensino médio, revoltados que não iam mais ter aula de filosofia. Então, acho que teve uma mobilização tão grande que é fruto exatamente desse reconhecimento da filosofia enquanto uma disciplina, enquanto uma área do conhecimento fundamental para a formação das pessoas, né? Então, eu acho assim, tu tinha feito até uma outra pergunta aqui, que assim, a melhor forma da gente fazer com que a filosofia ela seja reconhecida pelas pessoas como algo importante é que nós, professores de filosofia do ensino médio, temos que nos preocupar em dar boas aulas de filosofia no ensino médio. Somente através dessas boas aulas é que as pessoas elas vão começar a reconhecer que essa disciplina é importante. Então, um aluno ele não pode sair do mesmo jeito de uma aula de filosofia. Ele tem que ser tocado, ele tem que ser mexido. Eu acredito muito que a filosofia ela tem uma carga emocional muito grande, assim, maior do que muita disciplina por aí. Só que a forma como o professor trabalha isso é diferente. Então eu acredito sim que a filosofia ela está ameaçada, está constantemente ameaçada, né? A gente não pode tirar a atenção nunca, mas eu acredito também que hoje nós estamos muito mais organizados, né? Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem o Fórum de Filosofia dos Professores, né? Que é permanente, que é organizado pela UES. Não sei como é que funciona na Bahia, mas acredito que hoje nós estamos muito mais unidos, até mesmo as redes sociais facilitam esse contato, a gente sempre está em contato. A gente viu recentemente agora no Paraná, se eu não me engano, e lá tinham 2 aulas de filosofia por semana, e foi reduzido somente para uma aula, né? E tudo isso nos preocupa, mas hoje a gente tem força e voz para lutar contra
possíveis retirados da filosofia, né? Não sei se o Ronieri pensa aí parecido comigo. Ronieri, gostaria de fazer considerações sobre a pergunta da nossa colega Ludmila? Opa, sim, professor. Só reiterar a fala do Santiago, no sentido de que a filosofia, o ensino da filosofia, a unidade curricular de filosofia, está sempre sob essa condição de ameaça, não é, da sua presença no currículo, tanto que o percurso histórico aponta para essa oscilação presente no currículo, e não é diferente na nossa condição atual. Todavia, é pertinente que há uma melhor articulação, ou uma articulação, digamos, mais intensa dos agentes, das pessoas envolvidas com a filosofia, com o ensino da filosofia, com a pesquisa da que esse movimento, embora por vezes ainda adormecido em certo sentido, ele se faz presença, não é? E isso tende a colaborar para que a gente possa enfrentar com mais avidez, com mais rigor, essas ameaças iminentes. Ludmila continua perguntando, né? Por gentileza, Ludmila, a sua segunda pergunta, eu acredito que dessa vez é para os dois colegas, Santiago e Ronieri. Sim, sim. Obrigada pelas respostas, professores. Foi de grande importância. A minha segunda pergunta é a respeito do consumismo, que o professor Ronieri estava falando, né, a respeito do capitalismo, e o professor Santiago deu continuidade em dado momento. A minha questão é que nós aprendemos a consumir, nós aprendemos que o consumismo é certo, que as crianças hoje em dia elas são levadas a querer um brinquedo, a querer um lanche diferente. Então, assim, passa o tempo todo propaganda na televisão, dessas coisas. Então, a gente aprende a consumir desde de novo, estamos envolvidos nisso. E, na minha concepção, cabe à educação, não somente o ensino de filosofia, mas a educação em si, em seu sentido mais amplo, acabar com esse mito, né? Com esse ensinamento de vamos consumir, de que o bom é você ter um celular novo a cada ano, é trocar de celular, é ter isso, é ter aquilo. Então, assim, cabe à educação acabar com isso. Mas como que a gente pode se envolver nessa questão se a própria educação está imersa nesse ciclo? Né? Se a própria educação ela ensina a consumir, né, no caso. Hoje em dia, você não pode participar de uma aula se você não tiver um computador, se você não tiver um celular potente. A própria educação ela te coloca nesse sentido de consumir. Então, como que a gente pode acabar com isso, interromper isso, se a educação já está imersa nisso? Se a educação já está dependente do consumismo. Então, como é que a gente acaba com esse mito de que consumir é o correto e de que vamos todo mundo consumir, se a própria educação depende disso? Ronieri, pode começar. Isso, Ludmila. Veja, a sua inquietação, ela nos oportuniza uma importante reflexão, uma problemática pertinente em relação à educação e à construção do pensamento reflexivo, não é? Eu penso que, diante da conjuntura em que os processos, em que as orientações pedagógicas se efetivam no cenário da escola, um importante movimento no sentido de favorecer, de oportunizar
aos sujeitos em formação, tanto nós, professores, quanto aos estudantes, com os quais nós estabeleceremos redes de sociabilidade, de troca de ideias, de conexão. Um movimento importante é o direcionamento, não o direcionamento, mas a construção de uma formação de professores que permita ao professor um agir, a construção de uma postura que coloque essa condição que está posta, estabelecida na vida das pessoas, dos indivíduos, dos agentes da escola, dos estudantes, dos sujeitos em formação, colocar isso, essa lógica predominante, em discussão, em problematização, não é? A condição do consumo é presente na vida de todos os indivíduos, desde a sua mais tenra idade, porém, a experiência da reflexão crítica, da análise, o fortalecimento da capacidade de reflexão do estudante e do professor que está em formação são caminhos que se apresentam como uma possibilidade de enfrentamento que possa indicar uma análise mais crítica e reflexiva, a fim de que o indivíduo possa se situar enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto agente, e não apenas como um ser automatizado que vai assimilar as imposições de maneira tácita e sem nenhum esboço de reação reflexiva, né? Então, acredito que passa, primeiro, por essa possibilidade da formação do professor, que estará diretamente ligado com o estudante lá no cenário da escola, permeado pela predominância dessa lógica mercantil. Complementando aqui a fala do meu colega, Ludmila e demais, né? Eu também acredito que essa saída passa muito pela formação do professor. Agora, a gente não pode esperar que o governo ele forneça essa formação, né? Eu acredito que cabe muito à universidade. Por isso que eu acho que essa formação, esse diálogo, ele é muito importante. Acho que é na universidade que essa estrutura ela pode ser modificada. E outra, por mais que o professor ele esteja inserido nessa lógica consumista, capitalista, por mais que a grade curricular já venha definida, né, previamente nos modelos curriculares, o professor ele ainda é senhor da sua sala de aula, entende? A sala de aula é o palco do professor. Ali ele manda e desmanda, e ele pode tornar a sala de aula o seu ambiente que pertence ao mundo, a essa lógica doida do capitalismo, que pertence, mas que não está, entende? Pode ser uma ilha. A sala de aula pode ser uma ilha diferente. Para que ela se torne essa ilha da autonomia, da emancipação dos estudantes, é necessário que o professor se prepare, né? Agora, é muito complicado. Nós, professores, estamos muito sozinhos, sabe? A gente tem que se virar, a gente tem que desenrolar novas metodologias por conta própria, né? Uma vez, por exemplo, eu de vez em quando eu faço umas loucuras assim na minha aula. Eu ia dar uma aula sobre maiêutica socrática. E aí eu estava percebendo assim os meninos meio cansados, né, sem muita vontade. E aí o que é que eu fiz? Eu peguei um lençol da minha avó, todo branco, pedi uma professora lá, né, para ela enrolar esse lençol em mim, como se fosse uma roupa de grego, como se fosse uma roupa lá dos helênicos. E cheguei na sala, não tinha planejado nada diferente. A única coisa diferente foi a roupa que eu fui. E aí, quando os meninos viram aquela cena, eles ficaram chocados, sabe? Vale o professor vestido num lençol. E aí eu pedi que eles abrissem o livro, e eles viram que eu estava vestido igual o Sócrates, da figura. E aí aquela aula chamou tanta atenção deles, que acho que foi uma aula que daqui a 20 anos eles vão lembrar.
Então, assim, não tem como a gente fugir dessa lógica, entende? Vai ser algo que a própria escola vai pregar, e eu defendo que para a gente mudar essa realidade, a gente tem que estar dentro dela. Não adianta eu pensar, eu vou abrir a minha escola que vai ser diferenciada. Não, eu tenho que estar, tem que ser o infiltrado. O professor de filosofia é o infiltrado, ele se infiltra nas escolas por aí, e com medidas simples, pequenas, uma aula diferente, uma metodologia diferente, ele pode ir modificando a cabeça desses alunos. A gente tem que entender também que a gente não vai transformar os meninos em filósofos e as meninas em filósofas. O que a gente vai fazer é plantar uma sementinha que vai se manifestar em alguns, não vai se manifestar em outros, talvez se manifeste só daqui a um tempo, 5, 10, 15 anos, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. Repito, a sala de aula é o espaço para o professor mudar a sociedade. Não é na rede social, fazendo textão, entende? É importante também. Existem muitas iniciativas de professores que fazem vídeos, é muito interessante, mas a sala de aula é o espaço para a gente mudar alguma coisa. E para isso a gente tem que se preparar melhor. A universidade poderia nos preparar melhor, né? Mas eu acho que a solução passa por isso aí. A gente agradece a participação da Ludmila e ainda está aberto para algumas perguntas, né, os colegas desejarem fazer aos professores. Silas, só um adendo antes de passar para a próxima pergunta, né, para complementar. Esse mestrado profissional que a gente fez é uma ótima alternativa para aquelas pessoas que desejam seguir essa carreira mesmo da docência, né? Porque o mestrado profissional, ele vai aperfeiçoar essa tua prática, ele vai refletir sobre o ensino de filosofia. Eu confesso, acredito que o Ronieri também, que as minhas práticas em sala de aula melhoraram muito durante o mestrado profissional, né? Porque a gente teve contato com outros professores, filósofos, e a gente pôde ir refletindo e melhorando, né? Tendo contato, né? Na própria ANPOF, a gente tem a ANPOF Ensino Médio, que os professores apresentam muitas metodologias diferentes. Então, a gente tem que estar por conta própria, buscando, né, se renovar sempre. Ok? Silas, a minha pergunta para os meninos é, o Santiago já iniciou a resposta, né? Que a minha preocupação é que a formação dos nossos professores da universidades, que são responsáveis pela formação dos professores da educação, do ensino médio, né? A maioria ainda da formação desses professores foi na década de 70 e década de 80, um período em que ainda não se tinha se efetivado a obrigatoriedade do ensino de filosofia na educação básica. E aí, a nossa formação de professores universitários, ela não tinha um objetivo de formar professores para a educação básica. A minha licenciatura e de muitos dos nossos colegas era uma licenciatura chamada 3+1. De fato, eram 3 anos de bacharelado e 1 ano de licenciatura, que seria 3 ou 4 disciplinas de cunho pedagógico, e a partir daí você estava habilitado para ensinar na educação básica, e naquela época ainda não tinha ensino de filosofia na educação básica. No entanto, nós fomos os responsáveis para lutar, fizemos parte de um grupo para lutar para o retorno da filosofia na educação básica. E aí, hoje, a minha pergunta é se as universidades, se elas já estão, né, dando condições para os nossos professores da educação básica, formando nossos professores da educação básica, para que eles sejam capazes de possibilitar experiências formativas no cotidiano escolar ou na comunidade. Eu quero ressaltar que já existem muitas iniciativas, e o Santiago já colocou, que seria o mestrado profissional. Nós temos a ANPOF Ensino Médio, que vem realizando várias discussões, mas vocês, né, sobretudo vocês dois que foram nossos alunos,
como é que vocês avaliam, né, essa formação mais teórica, técnica dos conhecimentos filosóficos, e quando vocês foram lançados na sala de aula da educação básica, como foi que vocês se viraram para poder dar conta das exigências que a educação básica vai fazendo do professor de filosofia, né? Como foi que isso se deu? Começa aí, Rony. Eita, Santiago. Professor, é uma condição desafiadora, porque você tem o contato com os conceitos, com as teorias, com os referenciais de pensamento que marcam a proposta curricular da licenciatura ou do bacharelado em filosofia na universidade, e você tem a realidade concreta da escola de educação básica no ensino médio. Então, para mim, inclusive, eu até ainda estudava filosofia quando iniciei a trabalhar como professor em sala de aula, e foi um desafio triunfal, né? Porque são duas realidades distintas, díspares, distantes, uma condição abissal entre o universo da academia e o universo da escola de educação básica. Lá você tem contato com os conceitos, não é? E na educação básica, na escola, você tem que buscar dialogar com a realidade que ali se faz presente, assim como as condições de possibilidade para canalizar, relacionar o aporte teórico àquele universo que se apresenta a você, um universo plural, diverso, né, que é a sala de aula do ensino médio. Então, foi desafiador para mim, e mais agravante quando, naquelas circunstâncias, e ainda hoje a gente se depara com um aparato que beira a surrealidade de instrumentais, não é? Instrumentais burocráticos, que são, sob a lógica predominante na educação básica, mais prioritários que propriamente a boa prática, a metodologia, o contato com o espaço da reflexão. Então, penso que há significativos avanços, há significativos passos que estão sendo construídos, a exemplo desses que já foram mencionados, mas é urgente e necessário que essa perspectiva de formação de professores de filosofia ela atente para essa condição que foi apontada em sua pergunta, não é? Para que os professores possam realizar essas experiências formativas no cotidiano da comunidade escolar, no cotidiano da escola. Ainda é um desafio a ser transposto no percurso de formação de professores. Então, para mim, por reiteradas vezes, eu tive que buscar sempre me reinventar diante daquele maquinário burocrático estatal, porque assim, você tem um contato teórico na academia. Na escola, você vai ter o contato com aquela imposição da grade, da prisão, né, curricular, que já é posta, que já foi construída, que já foi idealizada, que já foi vendida por uma equipe, para o governo, que lá está para que você possa gerenciar. Então, dada essa adversidade da imposição, da prisão, da grade, da fábrica ali, né, do manual para você seguir, há outra realidade desafiadora, que é o contexto da própria sala de aula, marcada pelos mais diversos arranjos existenciais e sociais, econômicos, da própria sociedade que ali se fazem presente. Então, o professor, ele sai da academia, no caso, né, mas eu não saí, digamos assim, no âmbito já de me adequar, de me conectar àquele campo de realidade que me esperava, que me aguardava na educação básica, na sala de aula do ensino médio. Foi essa a sensação. Eu também, minha experiência não foi muito diferente, não. Eu observo que hoje
está bem melhor em relação à minha época. Eu entrei na universidade no ano de 2011 e houve uma mudança de grade curricular na UVA, né? E eu observo que em relação à didática, essa preocupação da licenciatura mesmo, né, do ensino, hoje se tem assim um avanço significativo, a começar por grupos de estudos voltados para o ensino. Enfim, né, existem disciplinas que falam sobre a docência, que além dos estágios, né? Então, acho que houve um avanço, isso não só na UVA, mas pelas universidades que eu já andei, né? Essa discussão, esse ano fazem 13 anos que a filosofia retornou para o ensino médio, e o ensino tem sido cada vez mais discutido. Mas como você mesmo falou, mesmo retratou aí na sua fala, professor, existe ainda um abismo muito grande entre o professor da universidade e os professores da educação básica, né? Justamente porque, acredito eu, que a maioria dos professores da universidade não teve esse contato com a docência no ensino médio, né? Especificamente os professores de filosofia, pela filosofia não existir no ensino médio durante muito tempo, no tempo que esses professores, né, estavam aí nas suas formações. Acredito eu que o aluno hoje que chega na graduação, ele chega com uma certa vantagem em relação a isso, porque primeiro ele teve filosofia no ensino médio. Então, de alguma forma, ele teve contato com a disciplina, com o básico da disciplina, né? Então, ele já chega no ensino médio com essa certa base. Agora, eu tive, na minha experiência particular, assim, muitas frustrações, né? Eu lembro da primeira experiência, por exemplo, com a avaliação. Eu não sabia como avaliar os alunos quando eu cheguei na sala de aula, porque a coordenadora, na época, me pediu 10 questões de filosofia para colocar num provão que eles iam fazer, né? E eu nunca tinha trabalhado com questões objetivas em filosofia. Na universidade, todas as avaliações que eu fiz foram dissertativas. Todas. Acho que com exceção da disciplina de lógica, que tinha ali umas questõezinhas, né? Mas todas as outras disciplinas foram dissertativas. Fale sobre o amor em Platão, fale sobre a obra O Príncipe de Maquiavel, Fenomenologia do Espírito, disserte sobre. Aí qual foi a minha grande ideia? Aí eu vou avaliar os meninos da maneira como eu fui avaliado na universidade. Então não vai dar nem trabalho para fazer as provas. Aí eu cheguei lá no primeiro ano, disserte sobre Platão. Aí cheguei no segundo ano, disserte sobre René Descartes. Aí cheguei no terceiro ano, disserte sobre Sartre, Conceito de Liberdade. E aí, mais de 300 alunos, quando eu peguei as produções dos meninos, quase morro, né? E aí eu pensei, rapaz, ou eu aprendo a fazer questões objetivas, ou então eu, com perdão da palavra, eu vou me lascar aqui, né? Porque não tem como eu corrigir mais de 300 produções com a exigência de tempo que eles querem que a gente tenha lá. Né? Você passa uma prova numa semana, na semana seguinte já tem que estar tudo corrigido com a nota lançada no sistema. Então são coisas que a gente não aprendeu na nossa época na licenciatura. Como montar, por exemplo, um plano curricular anual, como fazer um plano de aula, como fazer um plano bimestral, o que é um diário, como funciona o diário, como é que se registra. Quando eu cheguei na escola, eu não sabia nem o que era diário. Fui aprender, a professora teve que sentar comigo para me explicar. Então, são coisas básicas do cotidiano que, na minha época, não me foram, assim, repassadas com tanto afinco, né? E também outras questões que envolvem mais problemas sociais da própria escola, né?
alunos que, sei lá, os pais estão se separando e não conseguem assistir a aula direito, o aluno que passa fome e vai para a escola só pela comida, né? Então, são situações que a gente tem que ir aprendendo a lidar e que a gente só consegue aprender na prática, mas foi um pouco decepcionante para mim, principalmente porque eu queria avaliar os alunos com base nas dissertações, mas aí eu vi que com o tempo não ia dar certo, né? Mas eu fui aprender, né? De repente uma oficina de elaboração de itens, né? Seria algo interessante para os alunos da graduação, como fazer um plano, o que é um plano, montar um plano anual, um plano mensal, um plano de aula mesmo diário, né? Acho que essas coisas são coisas que os alunos necessariamente têm que sair da graduação sabendo, porque assim que eles forem para o mundo, para o campo, eles vão se deparar com isso. E no meu caso eu tive muita dificuldade, né? Ok, esses relatos são importantes, né, para o nosso ciclo de debate sobre ensino de filosofia e formação de professores, né, porque muitas vezes nós valorizamos demais a parte mais teórica, científica da disciplina, e nós esquecemos que nós estamos formando professores. Já existem vários componentes curriculares que tem essa preocupação, mas ainda está faltando a nós, professores da universidade, ter uma abertura maior, uma sensibilidade maior com a questão da formação de professores, né? E os meninos que estão aqui participando conosco desse ciclo de debates, uma das razões pelas quais nós estamos convidando os egressos do nosso curso, com formação de nível de graduação, de mestrado, colegas que participaram o programa de iniciação à docência, a formação continuada, tudo isso é de suma importância para a formação de todos nós, né? E o ciclo de debate é para propiciar esse tipo de discussões, né? Que os nossos meninos, quando estão na graduação, muitas vezes até não valorizam tanto as disciplinas pedagógicas, as disciplinas mais voltadas para a formação de professores, porque tem uma prova do professor fulano de tal que vai trabalhar Aristóteles, vai trabalhar Hegel. Agora, como converter isto no material didático para poder você dialogar com os alunos da educação básica e esse diálogo ser significativo também para os nossos alunos? Então, a minha pergunta era muito mais para poder a gente perceber, os nossos colegas que estão aqui presentes, perceber que é preciso, que é importante a gente valorizar também a formação de professores, não apenas os conteúdos filosóficos. E que nós temos um diferencial, vocês já falaram na fala de vocês, em relação aos outros professores, porque as nossas escolas estão acostumadas com o quê? O hábito das nossas escolas é trabalhar com as certezas, é trabalhar com aquilo que o aluno vai dar uma resposta e ele tem lá no livro, em algum lugar, algo que vai amparar a nota que ele vai dar. Nós não temos isto. Nós trabalhamos com as incertezas. Eu sempre gosto de dizer para os nossos alunos, numa aula de filosofia na educação básica, é importante os conteúdos, mas o mais importante ainda é o que esses conteúdos vão provocar nos nossos alunos, que é exatamente os questionamentos, né? Para poder chegar àquilo que o Santiago, o Ronieri estava colocando anteriormente, sobretudo o Santiago na sua fala, quando ele traz a Lídia Rodrigo, né? A questão do ensino de filosofia, que tem que provocar o quê? A problematização, tem que provocar o quê? O questionamento, a argumentação. Agora, como fazer isto? E aí o Santiago já, no seu relato de experiência, disse, vou colocar o menino para dissertar. Quando ele vai dissertar, a gente não tem como dar um retorno em tempo hábil, nem tem tempo para fazer isto. Então, é um desafio fora do comum, pensar a formação de professor de filosofia e ser professor de filosofia na educação básica para atender aquelas reclamos que o Ronieri colocou aqui, né? Eu disse, na minha época não tinha filosofia na educação básica, mas nós lutávamos para que a filosofia chegasse à educação básica, uma luta política. Depois nós lutávamos para que os professores fossem formados em filosofia, para dar aula de filosofia, né? São lutas. Vocês já chegaram numa época que a filosofia já era um componente obrigatório na educação básica, mas vocês passaram a lutar pelo quê?
para que ela permanecesse na educação básica, para que ela fosse significativa para esses alunos. Agora, como trabalhar isto se os nossos alunos têm uma linguagem muito limitada, têm uma formação cultural muito limitada? Como fazer a passagem do cotidiano para os conceitos filosóficos, fazer as abstrações? E como se apropriar dos conceitos filosóficos para poder interpretar, para poder fazer uma análise crítica da nossa realidade? Então, esses são os desafios que se põem no processo formativo, que esse ciclo de debates, de uma certa forma, está trazendo à tona para a gente dialogar, para a gente conversar com pessoas que já têm experiência, né, na sala de aula, lá no chão da escola, né? Por isso que a gente está convidando muito mais nos nossos egressos, porque estão lá no chão da sala de aula, do que os nossos teóricos, né, os nossos professores das universidades. A gente vai dialogar com eles, mas nesse momento inicial, a ideia é essa, é conversar com os nossos colegas egressos que estão no chão da sala de aula, né? Mas parece-me que a Ludmila tem uma outra pergunta, né, Ludmila? A minha terceira pergunta, o professor Santiago já tinha respondido, que foi a respeito de o que fazer, nós, futuros professores de filosofia, o que podemos pensar em fazer para alcançar o respeito e a valorização que a filosofia merece das instituições que não os têm, governo e alunos, no caso. Mas o professor Santiago, ele tinha respondido, emendado a resposta com a minha primeira pergunta, e se o professor Ranieri quiser falar alguma coisa, ou até mesmo o senhor professor Hermínio, sintam-se à vontade. Vocês gostariam de fazer mais alguma observação, Santiago, Ranieri? Bom, acerca dessa sua fala, e pegando aqui também um pouco da fala da Ludmila, professor, eu lembrei de um artigo que o Silvio Galo escreve em parceria com o Omar Cohen, né? Que ele fala a respeito desse equilíbrio que o professor de filosofia necessita ter, né? Essa briga entre bacharelado e licenciatura não é de hoje, né? Mas ele fala o seguinte, que o professor ele só vai conseguir elaborar uma metodologia diferenciada para que a sua aula seja significativa se ele tiver uma excelência acadêmica ao mesmo tempo, né? Como é que eu vou fazer, por exemplo, um organograma, um esquema de um conceito trabalhado por um filósofo, se eu não conheço aquele conceito que a exigência acadêmica, né, imprime sobre mim? Então, na realidade, o professor de filosofia, o Silvio Galo utiliza esse conceito, ele deve ser um filósofo educador. Filósofo educador. Às vezes a gente, que é da licenciatura, o pessoal chama a gente de filósofo, né? E a gente tem aquela mania de dizer, não sou filósofo, não. Sou professor de filosofia, é diferente, né? Mas o Silvio Galo, ele puxa um pouco a nossa orelha nesse sentido. Nós somos filósofos e somos educadores. Então, para dar uma aula que preste, digamos assim, né, no português, falando aqui bem num cearense, né, para dar uma aula que preste, a gente tem sim que se dedicar aos conteúdos, né, estudar ali as obras dos filósofos, se dedicar, né, nas aulas dos nossos professores, mas também nós temos que ter um tato, um cuidado especial com essa parte didática. Repito, somente com aulas de qualidade é que a defesa da filosofia, e isso é o Silvio Galo também que vai dizer, que a defesa da filosofia também será feita por não filósofos. Será feita pela cozinheira da escola, que é mãe de um aluno da nossa turma, será feita por um pedreiro que tem um filho que estuda na escola que o Ranieri dá aula, será feita pelo tio de um aluno da Ludmila futuramente, porque a Ludmila é a professora ali do sobrinho daquela pessoa, né?
Então, notícia boa se espalha também. Não se espalha com a mesma velocidade da notícia ruim, mas se espalha, né? Uma hora ou outra, diante ali de uma aula efetiva de filosofia, uma hora ou outra a filosofia vai acabar contagiando a comunidade. E quando as pessoas disserem que a filosofia não serve para nada, ou quando decidirem tirar a filosofia de novo do currículo, com certeza essas pessoas elas vão lembrar daquele professor e vão lembrar que a aula dele foi significativa. E essa defesa da filosofia vai partir dessas pessoas também que não são filósofas, não são filósofos, do cozinheiro, do pedreiro, do mototaxista, mas que de alguma forma tiveram contato, ou os filhos, os sobrinhos, os parentes tiveram esse contato. As pessoas conversam, os jovens, quando chegam em casa, eles falam se a aula foi boa, se a aula não foi. Eles conversam entre si, daqueles professores que dão uma boa aula, daqueles professores que não dão. Então, acredito que a filosofia, o professor de filosofia, o filósofo educador, como fala o Silvio Galo, tem essa responsabilidade enorme sobre os seus ombros, né? Rony, filósofo, educador. Opa, sim, eu penso, colegas, Ludmila e demais colegas, né? Nós temos muitos gargalhos que ainda se aproximam da desumanidade em relação, aqui falando especificamente, ao filósofo educador que está em sala de aula. Dentre eles é um que o Santiago mencionou anteriormente, quando ele se referiu à avaliação, não é? Então, pensemos numa escola que tem mais de 600 alunos, e lá tem um professor de filosofia, em que ele tem 27 horas aulas para completar suas 200 horas aulas. São 27 turmas distintas, cada turma portando em média de 35 a 45 educandos. Então, como possibilitar um processo avaliativo que promova a aprendizagem, que promova a autonomia, que promova a capacidade de reflexão, de enfrentamento à condição bárbara, imperativa, se o professor não terá condições de fazer uma análise aprofundada do aspecto avaliativo que ali o estudante se propôs a realizar? Imagina só se ele propor algo dissertativo, né? Só para apresentar um gargalo. E nesse aspecto aqui, do sentido da valorização, do respeito da filosofia e de seus profissionais, eu penso que essa condição ela perpassa a esfera política no sentido da própria formação dos professores, né? Um momento, um evento, um ciclo de debates como este que o Sebo Cultural nos oportuniza, é um espaço político de suma importância para os egressos e para os que estão nesse processo formativo. Não, todos nós estamos no processo formativo, né? Porque são espaços que potencializam essa capacidade formativa de inteirar-se do contexto, do chão no qual nós estamos a pisar ou que iremos pisar futuramente, em se referindo à sala de aula, né? Outro aspecto, fortalecer a nossa capacidade de mobilização, seja a mobilização nas ruas, que agora, infelizmente, o coronavírus e a sua mais nova variante, infelizmente presente aqui no Ceará, não é? 3 casos já registrados, se faz presente, não pode se mobilizar, mas também a nossa capacidade de mobilização do pensamento, a nossa capacidade de se organizar, de traçar estratégias, trocar experiências, fortalecer o aspecto teórico, a partir do aspecto prático, das vivências dos professores, né? Então, penso que esse segundo aspecto é determinante. Uma outra condição, feita esses 2 passos, articular uma mobilização em relação à representabilidade. Quem nos representa? Lá nos organismos responsáveis por gerir e por propor as referências curriculares, as normas curriculares, os que leem, os que interpretam e os que promovem, legislam, né, que elaboram as leis. Então, penso que essa condição política perpassa esses 3 passos, no sentido da valorização, no sentido de que nós possamos galgar esse respeito, a formação, capacidade de mobilização
e também dispormos, termos alguém que represente essa voz, alguém que ecoe essa voz, alguém que faça com que essa voz se torne presença nas normas reguladoras, na legislação que orienta a prática pedagógica, a prática educativa do ensino básico no país. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, ainda está aberta para serem respondidas. Então, nós iremos passar para as considerações finais. Eu convido o professor Ronieri a fazer suas considerações finais. Então, eu quero parabenizar, na pessoa do professor Hermínio, toda a equipe promotora desse evento, pela oportunidade que está dando aos professores, aos formandos, né, os que estão estudando, se formando em filosofia, para os professores de filosofia. É importante esse espaço, porque ele é um espaço que perpassa toda a condição formativa, nos apontando possibilidades para o aprimoramento e para a qualificação do processo de ensino e de aprendizagem no que diz respeito à filosofia. Então, quero reiterar os meus agradecimentos e desejar a todos êxito, sucesso e que a gente possa, a cada dia, fortalecer e potencializar a nossa capacidade de mobilização, de articulação, enquanto professor, enquanto cidadão, enquanto profissionais da educação, no ensino da filosofia, na educação básica. Obrigado. Com a palavra, o professor Santiago Pontes para as suas considerações finais. Bem, agradeço bastante o convite. É sempre muito bom essa troca de experiências, né? Agradeço ao professor Hermínio pela oportunidade, a toda a equipe aí do Sebo Cultural Itinerante, que é um grupo que eu tenho muito apreço, né, pelo trabalho que eles realizam na área da filosofia e também da cultura. Espaços como esse são importantíssimos, né, para a nossa própria formação, para a formação dos graduandos, e reafirmo, a universidade ela tem que estar mais perto da escola básica. Com certeza, com projetos como esses, um passo muito grande está sendo dado para a formação dos nossos novos professores e professoras de filosofia, né? Esses jovens, nós precisamos acreditar que eles são capazes, sim, de transformar a realidade, e uma das formas é por meio da educação. Por isso que a gente continua nessa luta. Enquanto a gente conseguir, a gente estará nela, porque filosofar é também resistir, ok? Muito obrigado pelo espaço. Com a palavra, o professor Hermínio de Souza para suas considerações finais. Boa noite. Boa noite. Não, o professor Hermínio apareceu. Eu pensava que a conexão do professor Hermínio tinha saído. Tinha caído. Eu estava falando sem microfone, né?
Olha, nós nem estamos ouvindo, professor. Mas vou te passar a palavra. Boa noite a todos. Vamos aproveitar que estou com a palavra, né, da boa noite. Agradecer a participação, né, dos professores Ronieri e Santiago, pesquisas bem significativas, e também as discussões que os colegas, né, propuseram, e dizer que essa noite foi bastante proveitosa também, assim como a primeira. Muito obrigada, pessoal. Pronto, professor, agora você pode falar. Desculpe aí, mas se não tiver alguém para me orientar, me ajudar, eu estou me perdendo nessa coisa da tecnologia, né? Então, em nome da equipe de organização do evento, né? Em nome do Sebo Cultural Itinerante e de todo o grupo do PIBID, né? Eu gostaria de agradecer imensamente, né, a participação, as contribuições dos nossos colegas Santiago Pontes e do Francisco Ronieri. Quero convidar os nossos participantes para acessarem a pesquisa desses dois meninos, assim como do nosso colega Rogiandas, que fez a fala da semana passada, no repositório da UFC. Se não já estiver disponível, em breve vai estar disponível a pesquisa na íntegra, né, realizada por eles, e as experiências de ensino de filosofia que eles vêm realizando ao longo do tempo, que eles estão disponibilizando também nas redes sociais. Gostaria que vocês procurassem conhecer o trabalho que estão desenvolvendo e dialogando com eles, porque nós aprendemos uns com os outros, sobretudo quando os nossos colegas já têm mais experiência do que a gente nesse percurso de ensino, né, na educação básica. Então, é um propósito meu particular, né, pessoal, de estar sempre acompanhando os nossos egressos do curso e, ao mesmo tempo, pedindo ajuda, pedindo contribuições deles para a minha formação e para a formação dos nossos alunos. Quero também agradecer, né, em nome de toda a equipe, imensamente, a participação de todos os nossos colegas, alunos e egressos da Universidade Estadual Vale do Acaraú, do curso de Filosofia, né, aqui presentes. Estender esse agradecimento aos participantes do nosso evento da Universidade Metodista de São Paulo, bem como da faculdade da FAVENE, né, da Universidade Estadual do Piauí, da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né, da Faculdade Católica de Fortaleza, da Universidade Federal do Cariri e da Universidade Regional do Cariri. São esses nossos colegas de fora da Universidade Estadual Vale do Acaraú que nós estamos identificando aqui, participando conosco. Então, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. E, ao mesmo tempo, convidá-los para participar do nosso próximo encontro, que será no dia 8 de março, no Dia das Mulheres, com duas convidadas. Nós teremos a Thaís, que vai falar sobre práticas didáticas no ensino de filosofia na educação básica, um olhar pedagógico a partir da experiência pibidiana. Thaís foi nossa bolsista do PIBID de nível de iniciação científica, e depois foi nossa bolsista como supervisora do projeto do PIBID, do programa do PIBID, né? E também a Cristiane Teixeira, professora também da educação básica, ex-pibidiana, que vai falar para nós sobre o ensino de filosofia na educação básica, relatos de experiência entre teoria e a prática. Então, todos vocês são nossos convidados, e nós vamos fazer a divulgação a partir da próxima quarta-feira, tá bom? E obrigado por essa noite de hoje, pela noite do último dia 26, e vamos ficar no aguardo para os nossos próximos encontros. Muitíssimo obrigado, colegas e a todos.